Vou te fazer uma pergunta que a maioria dos profissionais que ganham bem nunca se fez. Com a sua idade e com o salário que você ganha, quanto de patrimônio você deveria ter hoje? Não quanto você gostaria. Não quanto seria ideal no mundo perfeito. Quanto deveria ter se tivesse feito o básico com o que já ganhou até agora? Existe uma conta simples que responde isso. Quando a maioria das pessoas faz essa conta pela primeira vez, o resultado incomoda, porque o número que aparece é quase sempre muito maior do que o que elas têm de verdade. Nesse vídeo eu vou te mostrar essa conta. Vou aplicar para 3 perfis reais de renda, R$ 8.000, R$ 12.000, R$ 18.000. E vou te mostrar o tamanho exato do gap entre onde você está e onde deveria estar. O que mais importa não é o gap em si. É o que acontece com esse gap a cada ano que passa sem você agir, porque essa conta tem um componente que a maioria das pessoas desconhece mais e é justamente o que torna o problema urgente. Se esse é o tipo de conteúdo que faz sentido para você, que analisa a realidade financeira de quem ganha bem, mas não vê o patrimônio crescer, se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana tem vídeo novo com esse nível de profundidade. Agora, vamos aos números. A classe média brasileira vive um paradoxo financeiro que quase ninguém nomeia. São pessoas que ganham acima da média R$ 8.000, R$ 12.000, R$ 15.000 por mês. Profissionais com carreira, com diploma, com anos de experiência. A maioria chega aos 35, 40, 45 anos com um patrimônio que não reflete nem de longe o que já passou pela mão delas. Não são pessoas irresponsáveis. Não são pessoas que torraram dinheiro em luxo. São pessoas que viveram dentro do que parecia razoável, e mesmo assim não acumularam. O mais perturbador é que a maioria nunca parou para calcular o tamanho desse problema. Sabem que poderiam estar melhor, sentem que deveriam ter mais guardado, mas nunca colocaram o número no papel, nunca viram o gap entre o que têm e o que deveriam ter. Esse problema tem 3 dimensões, e cada uma é mais grave do que a anterior. A primeira é a mais visível. Vamos fazer a conta. Existe uma referência simples que relaciona renda, idade e patrimônio esperado. A lógica é direta. Pega a sua renda bruta anual, multiplica pelo número de anos que você trabalha e divide por 10. Esse é o patrimônio mínimo que você deveria ter, assumindo que guardou e investiu pelo menos 10% de tudo que ganhou ao longo da vida. Vamos aplicar. Um profissional que ganha R$ 8.000 por mês e trabalha há 10 anos. Renda bruta acumulada de quase R$ 1 milhão. Patrimônio esperado mínimo, R$ 96.000. Quanto essa pessoa tem de verdade? Na maioria dos casos, menos de R$ 20.000. Às vezes, zero. Agora pega alguém que ganha R$ 12.000 e trabalha há 15 anos. Renda acumulada, R$ 2.160.000. Patrimônio esperado, R$ 216.000. Quanto tem? Muitas vezes menos de R$ 50.000. Um profissional de R$ 18.000 com 20 anos de carreira. Renda acumulada, R$ 4.320.000. Patrimônio esperado, R$ 432.000. Em muitos casos, o patrimônio real não chega a R$ 100.000. Esses números incomodam porque são simples demais para contestar. A conta é básica. O resultado é brutal. Mas se esse gap já é desconfortável, tem um segundo aspecto que a maioria nem percebe e que torna o problema muito maior do que o número bruto sugere. O gap que acabei de mostrar é só a superfície. Aquele cálculo considera apenas o dinheiro que não foi guardado. O dinheiro que não foi guardado também não foi investido. Dinheiro não investido não gera rendimento. Rendimento não gerado não gera rendimento sobre rendimento. Isso é o que torna o problema exponencial, não linear. Cada real que você deixou de guardar há 10 anos não custou R$ 1. Custou R$ 2, 3, 4 reais, dependendo de onde estaria investido. O tempo multiplica o prejuízo de forma silenciosa. Vamos ao exemplo concreto. Se o profissional de R$ 12.000 tivesse guardado R$ 1.200 por mês, 10% da renda, e investido a uma taxa real de 6% ao ano durante 15 anos, teria hoje cerca de R$ 340.000, não R$ 216.000, 340.000. A diferença de R$ 124.000 entre o cálculo simples e o cálculo com juros compostos é dinheiro que simplesmente não existe, porque o tempo de trabalho desse dinheiro foi perdido. O gap real não é o que você deixou de guardar,
É o que aquele dinheiro teria gerado se estivesse trabalhando por você todos esses anos. O pior de tudo eu guardei para o final, porque esse é o aspecto que realmente muda a forma como você olha para o tempo que te resta. O primeiro aspecto mostra o gap. O segundo mostra que o gap é maior do que parece. Agora o terceiro, o gap fica cada vez mais difícil de fechar. A partir de certo ponto, fechar se torna matematicamente quase impossível sem mudanças drásticas. Funciona assim. Para acumular R$340 mil com aportes mensais a 6% ao ano real, se você tem 25 anos pela frente, precisa guardar R$530 por mês. Se tem 15 anos, precisa de R$1.200 por mês. Se tem 10 anos, precisa de R$2.100 por mês. Se tem 5 anos, precisa de R$4.800 por mês. Repara na progressão. Cada década que passa, o esforço necessário mais que dobra. Essa é a matemática fria, sem considerar inflação de estilo de vida, imprevistos ou qualquer outra variável real. É por isso que esse problema é urgente. Não porque o gap existe, mas porque a janela para fechá-lo está diminuindo todo mês. A cada mês que passa sem ação, o esforço necessário no futuro aumenta, não um pouco, exponencialmente. Um profissional de 30 anos que adia 5 anos não precisa guardar 50% a mais. Precisa guardar o dobro. Se adia 10 anos, precisa de quase 4 vezes mais por mês para chegar no mesmo lugar. É esse o aspecto que ninguém mostra. O problema não é só que você está atrasado, é que o atraso está acelerando. Por que quase ninguém faz essa conta, se ela é tão simples? Porque os três aspectos se alimentam mutuamente e criam uma armadilha psicológica. O gap bruto é desconfortável, então a pessoa evita calcular. O custo exponencial é abstrato, então a pessoa não sente urgência. A janela que fecha é assustadora, então a pessoa paralisa em vez de agir. Junta os três e o resultado é a inércia. A pessoa sabe que deveria estar fazendo algo, sente que está atrasada, mas não faz a conta porque tem medo do número. Não começa porque acha que é tarde demais. Cada mês que passa nessa inércia torna o próximo mês mais difícil, o que reforça a paralisia. Tem outro fator que piora tudo. A comparação com o padrão de vida atual. O profissional que ganha R$12 mil olha ao redor e vê pessoas na mesma faixa vivendo do mesmo jeito. Ninguém acumula. Então parece normal não ter patrimônio. O fato de ser comum não significa que é seguro. Só significa que o problema é coletivo. Entender por que é difícil é metade da solução. A outra metade é saber o que realmente funciona, e é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. A abordagem que funciona ataca os três aspectos ao mesmo tempo. Não é mágica, é estrutura. Para o gap bruto, você precisa de um número, um alvo concreto de patrimônio baseado na sua idade e na sua renda. Sem número, não existe meta. Sem meta, qualquer valor guardado parece suficiente quando não é. A conta que fizemos no começo do vídeo te dá esse número. Anota ele. Ele é o seu ponto de chegada. Para o custo exponencial, você precisa começar a colocar o tempo para trabalhar a seu favor. Isso significa investir, nem que seja pouco. O valor importa menos do que o tempo de exposição. R$500 investidos por mês durante 20 anos geram mais patrimônio do que R$2.000 por mês durante 5 anos. O jogo é começar, não começar grande. Para a janela que fecha, você precisa de um aporte automático que saia da conta antes de você decidir o que fazer com o dinheiro. Não é força de vontade, é engenharia financeira. O dinheiro precisa ter destino antes de cair na conta corrente. Se depender de decisão mensal, vai perder para o padrão de vida todo mês. Resumindo, número-alvo concreto, tempo a seu favor com investimento consistente, automação para tirar a decisão da equação, 3 movimentos que atacam os 3 aspectos, sem atalho, sem fórmula mágica, sem promessa de resultado rápido. Agora vou te mostrar como implementar isso na prática. 4 passos. O primeiro, faz a conta do patrimônio esperado. Renda bruta anual vezes anos de trabalho dividido por 10. Anota o número. Esse é o seu alvo mínimo, o patamar que você deveria ter hoje se tivesse guardado 10% de tudo que ganhou. O segundo, calcula o gap. Pega o que você tem hoje de patrimônio real, poupança, investimentos, qualquer coisa que não seja bem de consumo, e subtrai do alvo. A diferença é o gap. Agora você sabe exatamente o tamanho do problema. O terceiro, define o aporte mensal. A referência é 10% da renda líquida.
Se não consegue 10%, começa com 5%. Se não consegue 5%, começa com o que conseguir. Define um valor e torna automático. Transferência programada no dia seguinte ao pagamento. O dinheiro sai antes de você ver. O quarto, escolhe onde colocar. Para quem está começando ou reorganizando, a prioridade é simplicidade. Tesouro direto ou um fundo de renda fixa com liquidez. Não é o momento de otimizar rentabilidade, é o momento de criar o hábito e proteger o aporte. Sofisticação vem depois, quando o hábito já estiver instalado. Esses 4 passos resolvem a inércia, mas vou ser honesto sobre o que esperar. Vou conectar os resultados com os 3 aspectos que te mostrei. O gap bruto. O primeiro aspecto é o que se resolve mais rápido em termos de percepção. Quando você faz a conta e vê o número, a ficha cai imediatamente. A partir daí, cada aporte mensal começa a reduzir esse gap de forma visível. Em 6 a 12 meses, você já vê um número crescendo, e isso muda a relação com o dinheiro. O custo exponencial, o segundo aspecto, demora mais para aparecer. Os juros compostos precisam de tempo para mostrar sua força. Nos primeiros 2 a 3 anos, o crescimento parece lento. A partir do 4º ou 5º ano, a curva começa a subir de forma visível. Depois de 10 anos, o rendimento começa a ser significativo em relação ao aporte. A janela que fecha, o terceiro aspecto, é o que demora mais para resolver. Quanto mais tarde você começa, mais aporte precisa para compensar. A boa notícia é que cada mês que você aporta, o esforço necessário no futuro diminui. A resposta para quem acha que começou tarde é: sim, seria melhor ter começado antes. O segundo melhor momento é agora. Literalmente agora, porque daqui a 1 ano essa conta vai ser pior. Sabendo disso, vou te dar um plano para começar de forma organizada. O plano ataca os 3 aspectos de forma progressiva. Semana 1, faz a conta. Calcula o patrimônio esperado, levanta o patrimônio real e anota o gap. Só isso. Não precisa resolver nada ainda, precisa saber o tamanho do problema. Esse é o aspecto 1 resolvido. Você agora tem um número. Semana 2. Define o aporte e automatiza. Escolhe um valor, 10%, 5% ou o que couber. Programa uma transferência automática para o dia seguinte ao pagamento. Abre uma conta no Tesouro Direto ou em uma corretora simples se ainda não tiver. Esse é o aspecto 2 atacado. O tempo começa a trabalhar a seu favor. Semana 3 em diante, protege o hábito. Os primeiros 90 dias são os mais críticos. A pressão para usar o dinheiro vai aparecer. A sensação de que o valor é pequeno demais vai aparecer. O importante é não quebrar a sequência. Mesmo que o valor seja R$300, o hábito vale mais que o montante no começo. Esse é o aspecto 3 sendo enfrentado. A cada mês que você aporta, a janela para de fechar. Se não conseguir fazer tudo, faz só a semana 1. Só ver o número já muda a forma como você olha para cada decisão financeira daqui para frente. Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga a relação entre a sua renda e o seu patrimônio, tem um livro que aprofunda isso. Se chama A Psicologia do Dinheiro, e ele explica por que pessoas inteligentes tomam decisões financeiras ruins de forma sistemática. Boa parte dos mecanismos que te mostrei hoje, a inércia, a normalização do gap, a paralisia diante dos números, estão detalhados nele. O link está na descrição. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Isso ajuda o canal a chegar em mais gente que precisa ouvir isso.